Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos então hoje dar início à primeira carta de Paulo aos Timóteos, né? Nós terminamos Tessalonicenses a semana passada e hoje então a gente vai dar início à primeira epístola de Paulo a Timóteo, né? Então, como nós tínhamos dito a semana passada, nós temos só uma pequena introdução, né? Estas três epístolas, a primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito, são epístolas pastorais, né? Por quê? Ela ganhou o nome de epístolas pastorais no século XVIII, quando estava se estudando a respeito dessas epístolas, e elas falam diretamente a obreiros, né? Ela não é uma epístola mais para a igreja em geral, mas mais para obreiros, né? Então a gente tinha falado semana passada, assim como Deus fala para Israel, nações e igreja, dentro da igreja, Deus também fala de diferentes maneiras para diferentes pessoas, né? Ele fala com os obreiros de uma maneira, fala no geral com outros, assim como Jesus dizia para os discípulos, né? Olha, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, para eles não, né? Então essas três epístolas, na verdade a sequência seria 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo, mas elas foram postas nessa sequência para juntar as cartas por nome Timóteo e depois Tito, né? Então, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele estava na Macedônia. Você lembra que Paulo passou para a Macedônia para evangelizar a Grécia, e foi a primeira passagem, foi quando o evangelho chegou à Europa, né? Então Paulo estava na Macedônia e ele escreve esta carta para o Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. Então Timóteo não era propriamente dito um pastor, per se, como se diz, de nome de pastor. Ele era mais um representante apostólico do que um pastor, né? E o que acontece? Nós vemos aí que às vezes as pessoas ficam ligadas ao título para fazer alguma coisa, né? Timóteo não tinha um título essencial de pastor, ele não era um pastor assim, em título. Mas Paulo toma cuidado de escrever as epístolas pastorais, duas para Timóteo, né? E como devem andar os obreiros, os pastores, os bispos dentro da igreja, né? E veja que Timóteo, pelo seu trabalho, né, o nome dele é citado várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos, ainda tem duas cartas no nome dele aqui. Quer dizer, veio para a Bíblia e hoje nós estamos falando dele aqui, quase 2000 anos depois de Timóteo ter vivido, né? Então, o que acontece? O motivo para se escrever essa carta é o seguinte: Paulo vai nas suas viagens missionárias, funda a igreja, deixa pessoas. O que acontece? O problema ali era mais interno dentro da igreja, o problema que eles estavam passando era mais interno do que externo. Havia as perseguições como é que se fala? Do império, né? Porque o imperador deveria ser adorado como Deus. Muitos cristãos eram levados a oferecer incenso ou sacrifício para os deuses, e não fizessem, morriam, ou eram torturados até fazer, se não fizessem, morriam de várias maneiras. Mas havia um perigo ainda terrível dentro das igrejas, né? Então Paulo envia essa carta a Timóteo para falar das falsas doutrinas que estavam entrando, para organizar a igreja, como deveria ser o trabalho dentro da igreja, quem deveria fazer o quê, como deveria ser feito e como deveria se trabalhar dentro da igreja. Porque às vezes, hoje principalmente, nós passamos por muitos problemas interno da igreja. Nós não temos perseguição do lado de fora aqui, graças a Deus, nos Estados Unidos, né? A igreja sofre perseguição nos países islâmicos, a igreja sofre perseguição em países comunistas, né? Mas um país igual a América, até mesmo no Brasil, algumas pessoas dizem sofrer perseguição, mas não se compara ao que esses primeiros cristãos passaram e ao que os cristãos passam hoje nesses países, né? Mas o nosso problema aqui é mais interno. Então essas epístolas vão servir muito para nós aqui, porque o problema nosso da igreja atual é mais interno do que externo, não é? Às vezes nós cremos em algo sem saber de onde veio e sem saber como entrou, porque alguém nos disse e por tradição nós cremos. E por muitos anos dentro da igreja, sem mesmo pesquisar, sem mesmo saber se aquilo ali realmente está no Evangelho, está nas Escrituras, ou se é Escritura aquilo ali, ou se não,
né? E nós fazemos aquilo continuamente, sem assim, ter a mesma noção do que estamos fazendo. Tem um professor meu que dizia assim: você pensa que você nunca, se fala de nova era, você pensa que você nunca participou de nada de nova era? Ele começou a citar o tanto de coisa que tinha dentro da igreja, que nós participamos, muitos nós já fizemos e já participamos e até participam, que fazem parte da nova era, né? Coisas que de filosofias antigas e de heresias antigas que já foram refutadas costumam voltar, né? E as pessoas começam a crer naquilo e seguem aquilo assim firme e ainda dizem, está na Bíblia. Dá para citar um exemplo aí para nós? Sobre essas heresias, essas filosofias. Que a gente celebra, que a gente participa. Sim. Da nova era. Por um exemplo, muitas pessoas já participaram de culto de cura interior, não? Não. Sim. Já. Sim. Aí tem muito de nova era aí no meio, muito. Né? Eu não participei. Então, e várias outras coisas, são várias, né? Então, o que acontece? Nós participamos porque nos dizem, e a pessoa pega um versículo bíblico isolado e explica, olha, isso aqui foi uma cura interior que a pessoa sofreu. Né? Eu lembro uma vez que Nós estamos falando a respeito dos desvios. Desvios, exatamente. Tá? Porque tem coisas que estão certas, mas estão sendo feitas da maneira errada. maneira errada. Tá? Tem coisas que têm respaldo bíblico, mas elas caminham por certos momentos, por certos vertentes que não são bíblicas. Mas a ideia central, muitas vezes, é correta, mas vai ocorrendo os desvios. Então, isso que ocorre. Por exemplo, o caso da cura interior. E como é esse culto de cura interior? Isso aí... Não, Mas porque aí a gente seria não outro sabe o que lugar. É uma longa história. Nós vamos Depois não. Vou ficar sem saber. Por um exemplo, vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Coisa Quem que nunca disse o seguinte, estou sentindo aqui algo que eu não sei dizer o que é, estou sentindo a presença, muitas vezes não diz isso, estou sentindo Deus. Deus ninguém sente. Deus é espírito, você não pode sentir o espírito. Você sente emoções, você sente alegria. Deus ninguém sente. Às vezes seja uma forma de expressar que a pessoa talvez não tenha as palavras certas para... E expressa de maneira errada porque veio dessas heresias, não é? Eu tinha pessoas que eu conheci que diriam assim, Deus é uma energia que você sente. Isso é nova era. Né? Deus se faz presente, né? Então, muitas coisas que nós participamos e dizemos e falamos, às vezes não sabemos a raiz, não é? De onde veio. Então, a nossa luta hoje interna é mais interna dentro da igreja do que fora. Então, para se limpar isso, como Paulo escreve a Timóteo, como nós vamos resolver esse problema? Paulo escreve dizendo o seguinte, só existe uma maneira de resolver o problema. Um ensino sadio das Escrituras. Um ensino ortodoxo. Para eu não explicar, vou fazer igual eu fiz com a escatologia. Para eu não explicar várias vezes a mesma palavra, quando eu disser a palavra ortodoxo, a palavra vem do grego. Orto, quer dizer direito, certo, correto. E doxa, que é fé. Ok? Então, a fé correta. Então, para dizer a fé correta, que corresponde às Escrituras, que corresponde à tradição da igreja, que corresponde principalmente às Escrituras e ao concílio de Niceia, que nós já falamos aqui nas outras aulas sobre Niceia, né? O credo apostólico e tudo isso, nós dizemos a fé ortodoxa. Pronto, já resolve todo o problema, mas não prolongar muito, né? Então, Paulo escreve e diz o seguinte, olha, para Timóteo escrevendo, dizendo, olha, Timóteo, vou dizer para você como fazer. E aí, ele fala, na carta de Timóteo, ele fala, ensina, prega, vai, faz isso, isso e isso. Então, o ensino sadio é a única maneira de sanar os problemas internos que nós temos, às vezes, de faíscas, né? De heresias que ainda estão dentro da igreja. Né? As heresias sempre elas voltam de novo, na maioria das vezes, nos lugares que elas nasceram. Né? Então, não vou dizer que a igreja acabou com a heresia de vez. A heresia, para ser heresia, não pode ser qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, o espiritismo é heresia? Não. O espiritismo é uma falsa religião, não é uma heresia. Né?
heresia tem que ser uma pessoa que é da igreja, representante da igreja, que fala em nome da igreja, ensinando uma doutrina falsa. Isso é heresia. Ok? Então essas doutrinas sempre vieram para dentro da igreja, desde lá do começo. Quando nós começamos o estudo bíblico, nós falamos bastante da patrística, dos pais da igreja e dos hereges que estavam. Marcião, não o nosso bom Márcio, o Marcião, que foram os marcionistas, os priscilianistas, os simonistas, e me fugiu o nome agora. Enfim, aquelas várias doutrinas erradas que entraram dentro da igreja, ainda continua, a igreja limpou, mas de vez em quando elas voltam e continuam dentro da igreja. Para dar um exemplo claro Uhum. da questão da heresia dentro de uma igreja, que se diz igreja, que se professa o nome de Jesus, indo direto ao assunto, dos mormons, que eles batizam os mortos. Batizam os mortos. Então, isso é uma heresia. É uma heresia. Você falar em nome da igreja que você vai batizar os mortos é porque pegou um versículo isolado que Paulo estava citando em uma de suas cartas, e eles vão lá e dizem, olha, aqui estamos batizando aqui pelos mortos e tal, seu pai morreu sem Cristo, batiza você pelo nome dele, seu pai será salvo. Né? Então, a maneira de se limpar essas coisas é só com ensino sadio. É pegar as escrituras e ler, estudar e dizer, isso é assim, assim, assim. A igreja sempre seguiu esse caminho, os pais da igreja disseram isso, né? Se reuniram várias pessoas e descobriram isso, que a escritura está dizendo isso a respeito disso. Não algo que nós inventamos, algo que sai. Né? Por exemplo, os priscilianistas diziam o seguinte, que deve-se mentir sempre para ganhar aqueles que estão na heresia para Cristo. Então você ganha as pessoas pela mentira, você vai lá e faz sacrifício para os ídolos junto com eles e depois traz eles para Cristo. Você se tornou um idólatra, não é? E aí hoje nós vemos sinais dessas coisas. Você tem que fazer de tolo para ganhar os tolos. E aí o cara entra em várias coisas que não é suposto ele ir, em vez de pregar o evangelho, que é tão simples, falar de Jesus para as pessoas. Uma cachaceira junto, né? É. E aí vai lá, né? O carnaval cristão. Carnaval com Cristo, né? Quem nunca... Então, quer dizer, são coisas que estão dentro da igreja e que nós não temos nada com isso. Ok? Vamos lá. Essa carta, uma outra importância que tem nessa carta aqui, de Timóteo, isso aqui eu vou pedir para vocês anotar, porque depois vai ser importante para quando a gente estiver estudando. É muita coisa ou pouca coisa? Não é pouca coisa, aqui é só uma palavra que eu vou pedir para vocês anotar, que eu vou dizer o significado, vocês anotam. Ah, tá. Ok? Porque quando a gente estiver estudando o livro do Apocalipse e estiver falando sobre escatologia e sobre esse tipo de coisas, vai ser importante isso aqui, que eu guardar essa palavra, porque eu vou voltá-la de novo lá no Apocalipse. Na carta a Timóteo, existe 175 rapax legômena. Deixa eu colocar a palavra. 175 vezes. É. Vou escrever aqui o que significa. Peguei. Tá muito. Não problema não, caiu aí, tipo... Aqui. Tá bom, hein? Tá melhor o vermelho? Ok, aí, ó. Rapax legômena. 175 citações. Rapax legômena. Eu vou te explicar o que é rapax legômena. Isso é em grego. Isso é grego. Legômena. Legômena é legômena mesmo. Tem a letra melhor. Acho que a irmã tem uma letra melhor que eu aqui. Legômena. Legômena. Ops, isso aqui é um E, viu? Ops. Tá tudo junto? Separado. Separado. Rapax legômena. Legômena é junto. Legômena é junto. Então, por que eu quis citar isso aqui? 175 rapax legômena. Rapax legômena no grego significa dito uma vez só. Não tem nenhum outro lugar. Então, o que acontece? Essa carta a Timóteo foi contestada por muitos críticos como não sendo autêntica, não sendo canônica. Por quê? Porque tinha 175 citações que não existem em nenhum outro local da Bíblia.
só na carta de Timóteo. Então, quando você vê uma citação na Bíblia em um lugar só, se diz rapax legomena. Isso é o termo teológico para simplificar, não é para complicar. Porque para explicar tudo isso que eu vou explicar, você resume nessas duas palavras. Okay? Dito uma vez só. Dito uma vez só. Ok? Então, por exemplo, o que se dizem a teologia assim, é o seguinte: quando uma palavra é citada uma única vez na Bíblia ou em todas as escrituras sagradas, você pega essa palavra ou esse termo e ele tem uma vez só e não tem em outros, você não está autorizado a formar uma doutrina em cima desse termo. Teria que ter outros termos confirmando este para se formar uma doutrina. Então, por exemplo, doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia. Para se formar essa doutrina, você tem que pegar e ver várias passagens que falam do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, desde Gênesis ao Apocalipse, e aí você forma a doutrina. O Espírito Santo é isso, 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 isso. Ok? Doutrina da salvação, que é soteriologia, né? Você pega a salvação de Gênesis e vai até Apocalipse e vê quantas vezes é citado a palavra sotero no grego ou no hebraico, e aí você faz faz, como é que se fala? A aproximação dos termos, e aí você pode criar a doutrina. Mas quando tem uma única citação, que é chamado a pax legomena, você não está autorizado a criar uma doutrina em cima disso. Por isso, eles diziam que esta carta de Timóteo não tinha sido escrita por Paulo e não era canônica. Outra palavra, canônica, né? Eu vou explicando aqui devagarinho. Vocês vão sair daqui teólogo, pode ficar tranquilo. Então, cânon no grego é regra, né? Aquilo que é medida, regra, para você dizer aquilo que é correto, que foi o que Deus disse, e aquilo que não foi, que não foram escritos inspirados, no caso da Bíblia, escritos inspirados, ok? Então, eles diziam, esse livro não é canônico, não é inspirado, não foi Paulo que escreveu e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, por providência divina, se encontraram alguns manuscritos muito antigos, de 170, manuscrito, me parece que de Muratoni, já ali no ano 170, e tinha esse livro já como canônico. Então, é muito próximo daquilo que aconteceu e a igreja já reconhecia ele pela doutrina que ele explica, por Paulo assinar ele, por tudo mais, ele é reconhecido um livro inspirado por Deus. Então eles diziam, mas são 175 termos que só existem aqui. 175 rapax legomena, né? Só existe aqui em Timóteo, em nenhuma outra livro da Bíblia. Muito bem. Prova o quê? Você não vai formar uma doutrina, mas você não pode desprezá-los, porque é a palavra de Deus. Ainda que é difícil formar uma doutrina, você não pode desprezá-los, porque é a palavra de Deus e é verdade. Ok? Então, esse é algo interessante que eu queria dizer aqui a respeito da carta de Timóteo. Guarde essa palavra, porque quando nós chegarmos lá no livro de Apocalipse, quando nós chegarmos a estudar a escatologia em si, nós vamos voltar a essa palavra, como se formou a doutrina que nós vamos estar falando dela aqui. E vamos dizer, só tem uma citação única na Bíblia e o porquê que então existe essa doutrina. Ok? Ok. Então nós vamos ver quem é. Quando eu estou falando de Timóteo, mas quem era esse camarada? Não é? Então vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Opa. Para a gente saber o background do Timóteo, né? Quem era ele, né? De onde ele veio, quem é esse camarada, por que Paulo se interessou tanto por ele, por que é uma pessoa tão citada nas Escrituras Sagradas por causa do seu trabalho, né? Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, olha só o que diz. Isso aqui é na viagem de Paulo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso
circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então vocês lembram, quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo vai a Jerusalém para decidir se o evangelho era suposto ser pregado para nós, que somos gentios, ou só para os judeus. Né? E se fosse pregado para nós, se o evangelho fosse permitido que nós ouvíssemos, o que nós deveríamos seguir? A lei mosaica que os judeus seguiam, ou para nós era de outra maneira? Bom, todos sabem ali a decisão dos apóstolos, que eles disseram, né, quanto àqueles que receberam a Cristo, que não são judeus, não devemos impor sobre eles carga nenhuma, a não ser que eles se abstenham da carne afogada no sangue, do sangue, da prostituição, da contaminação do mundo, essas coisas. Quanto às outras coisas, né, nós não devemos perturbar eles. Mesmo assim, quando fala da carne afogada no sangue, do sangue, é por causa dos judeus que estavam ali, né, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, Paulo fala em outra de sua carta, né? Mas a gente respeita aos irmãos, nós falamos isso quando nós estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então Paulo foi levando aos irmãos ali o que tinha sido decidido em Jerusalém, e quando ele chegou em Listra e Derbe, ali estava o Timóteo. E olha só o que diz: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dele, o que acontece? Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Então, olha a importância. Ele era um discípulo que tinha sido... No capítulo 14, nós vamos ver ali que provavelmente foi ali que Timóteo se converteu ao cristianismo. Ok? Mas a mãe dele era judia. E a avó também. Né? A mãe dele era Eunice, nós vamos ver lá depois, e a avó dele era Loide. Então, o Timóteo recebeu da sua mãe, da sua avó, a tradição da religião que cria em Deus, que era o judaísmo, né? No único Deus, ok? E o que acontece? Timóteo recebe essa fé, e quando o evangelho é pregado, ele recebe o evangelho e se converte, não é? E quando Paulo viu Timóteo, viu que todos davam testemunho dele, e a maturidade de Timóteo foi muito rápida. Timóteo cresceu rapidamente espiritualmente. Não foi uma pessoa que demorou para aprender, porque já tinha uma base muito forte em casa, né? É claro que há pessoas que se convertem ao evangelho e têm um crescimento formidável, depende da vontade de Deus. Mas quando se tem uma base já muito forte em casa, é muito mais fácil, né, para o amadurecimento. E a importância de se ensinar às crianças, né? Como a mãe de Timóteo era judia, provavelmente ela conhecia as escrituras que dizem: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Sabia-se lá que Lloyd estava criando Eunice, que iria criar um menino chamado Timóteo, e nós iríamos estar falando dele aqui hoje. Importantíssimo no ministério de Paulo, tanto que Paulo, que era o maior dos apóstolos, olha para Timóteo e diz assim: olha, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E o que ele fez? E por isso circuncidou ele por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nós falamos sobre isso também quando nós vimos a carta, o livro de Atos dos Apóstolos, porque Paulo circuncidou Timóteo, né? Porque o pai dele era grego, por causa dos judeus que estavam ali, para não dizerem que ele era incircunciso e impuro, para ter livre acesso entre os judeus. Paulo circuncida Timóteo para não ter impedimento para o evangelho quando eles fossem pregar o evangelho tanto para judeus como para gregos, né? Então, como havia muitos judeus ali naquela região, Paulo circuncida o Timóteo e leva o Timóteo com ele de viagem, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Olha só que coisa, hein? Né? Um menino criado com tradições judaicas, conhecendo Deus, se convertendo, né? E se tornando como se fala, companheiro de Paulo em suas viagens, ok? A conversão dele, nós vamos ler lá no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, provavelmente se deu aqui no versículo
6, 14 versículos. Vamos começar do 6 em seguinte. Aqui, como Paulo tinha sido como houve tumulto ali em Icônio, Paulo, no versículo 6, diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Listra, cidade de Timóteo, ok? Cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Em Listra, costumava estar assentado um homem aleijado paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua icaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos andassem seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhe oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, provavelmente foi nessa situação aqui que Timóteo se converte. Paulo vai pregar em Listra, Derbe, naquelas regiões ali onde é hoje a Turquia, né? Paulo chega ali, prega, e o que acontece? Paulo vê uma camarada lá, aleijado, olha para ele e fala para ele levantar, e ele se levanta. Quiseram sacrificar para Paulo e Barnabé, que estavam juntos, pensando que eles eram deuses. Eles rasgaram as vestes e disseram: olha, meus irmãos, nós somos homens igual vocês, ó, sujeitos às mesmas paixões que vocês têm. Mas aí eles explicaram: Deus que criou todas essas coisas, tal, enviou Jesus Cristo, isso, aquilo, outro. Bom, vieram alguns judeus, depois que Paulo acalma os gentios, vem os judeus e apedrejam Paulo. Paulo sai e depois ele volta aqui para Listra, aonde eles oram e eles promovem alguns a presbítero e depois deixam. Então, provavelmente foi nessa situação que Timóteo se converte, Timóteo se torna um discípulo do Senhor Jesus, cresce tremendamente espiritualmente e se tornando um discípulo. Paulo, na sua volta, vê que ele tinha bom testemunho das pessoas, porque perseverou ali muito na fé, né? E no ensino, na vontade que ele tinha de conhecer a palavra, de se aprofundar nos ensinamentos de Cristo, de se aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus. Paulo toma ele e leva. Veja, que haviam vários ali, discípulos, mas o Timóteo foi citado que tinha bom testemunho, né? Então são as duas coisas que caminham junto: o conhecimento e o bom testemunho que a pessoa dá diante dos homens, né? Por isso que dizia que Jesus Cristo crescia em sabedoria, em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens, né? Muitas das vezes nós dizemos assim: o que importa é o que Deus quer, os homens não estão nem aí, né?
Bom, em certas partes, sim, com os fofoqueiros a gente não está nem aí, né? Mas o nosso testemunho diante dos homens deve ser um bom testemunho para que todos olhem e digam, não, realmente Deus está com esse camarada, né? Assim era Timóteo, né? E assim foi a sua conversão. Ok? Alguma dúvida? Tá bom aí? Então vamos lá, nós vamos começar a dar entrada aqui no primeiro capítulo. O Timóteo só em relação da circuncisão dele, que é uma coisa que o pessoal... Ok. O porquê que ele foi circuncidado, né? É. Então, a questão, você veja que o pai de Timóteo era grego. Então os gregos não circuncidam, porque os gregos são gentios como nós. Mas a mãe era judia. Sendo o pai grego, o pai não quis circuncidar o menino, né? Na viagem de Paulo, como naquela cidade haviam vários judeus e tal, e como eles iam também em meio a judeus, e o cara ia ser acompanhante de Paulo, e Paulo estava sempre no meio, nas sinagogas, lembrando que o ministério de Paulo, toda cidade que ele ia, em princípio, logo no começo, ele chegava numa cidade e procurava uma sinagoga. Ele não ia na praça pregar o evangelho. Ele ia na sinagoga primeiro, e lá ficava discutindo com os judeus por várias semanas, por vários tempos, para mostrar, olha, esse Messias que vocês esperam é esse aqui, ó, o Cristo que veio, tal, explicava até provar para eles que Jesus realmente era o Messias, era o Cristo, né? Messias é Cristo no grego, né? Que quer dizer ungido, né? Esse que vocês esperavam é Jesus, que nasceu em Nazaré. Jesus de Nazaré é esse Messias. Então, por muitas vezes os judeus não receberam Paulo, né? E por fim Paulo falou assim, olha, para mim, eu devia primeiro pregar o evangelho para vocês. Então, primeiro eu tinha que pregar para vocês. Como vocês não quiseram, então eu vou para os gentios. Não é? Era o sinal de que Deus estava realmente cegando ali os judeus, para que eles não crescem, para, como nós já lemos, até se cumprir o número dos gentios que vão entrar para o reino de Deus, né? O número dos gentios que se tornarão igreja, né? Que farão a parte do reino de Deus. Então, o que acontece? Paulo ia pregar para os judeus. E como ele ia no meio dos judeus, por um exemplo, hoje nós já dissemos que os judeus hoje têm vários segmentos, como naquela época também tinha. Mas havia uma coisa, quando Paulo entrava para falar com os judeus nas sinagogas, que eram muito mais rígidas do que são hoje. Hoje você pode ir numa sinagoga judaica, né? Se não for ortodoxa, né? Lembra da palavra ortodoxa, né? Ortodoxa judaica, né? Que segue a lei de Moisés à risca. Se ela for reformar, se ela for só conservadora, você pode ir, né? Eu já falei para vocês aqui, eu fui convidado para ir para um bar mitzvah e me deram uma parte da oração para fazer na sinagoga de judeu, eu sendo gentil, né? Eu não entendi nada, mas falei, tá bom, se é assim que vocês querem, né? Então, o que acontece? Mas, na época de Paulo, para você entrar numa sinagoga, você não podia entrar um gentil, você era impuro. Então, para você estar numa sinagoga recebendo o ensinamento de Moisés, você tinha que ter a aliança que Deus fez com Abraão. E qual era a aliança? Circuncisão. Se você quisesse ouvir, se tornar judeu, prosélito, que eles diziam, né, que é aquele gentil convertido ao judaísmo, você tinha que se circuncidar, passar por várias lavagens, que eles chamavam de batismos, né? E depois, então, você se tornava judeu. E aí você podia entrar na sinagoga e... E só para ver essa questão da cultura, que para a gente ocidental, a gente ouve certas coisas que a gente não tem nem ideia, e você não consegue... Fica difícil falar, mas por que isso acontece, né? Falando do Nepal, da questão das castas, que é a questão das classes. Tem uma coisa que a gente sabe, que está presente agora. Por exemplo, lá no Nepal, o pastor vai pregar. Ele vai pregar na língua dele. Aí alguém chega e fala assim, olha, a menina, aquela moça ali, ela sabe falar a língua nepali, ela sabe falar inglês e ela pode traduzir, tá? Aí ele diz assim, mas ela é de qual casta? Ela é de qual nível? Em qual casta, em qual classe que ela pertence da cultura indiana? Aí ela é da classe Tamangue, então ela não pode traduzir para mim que ela é inferior. Tá? Falando em relação à cultura, então, dependendo do tipo de caça da pessoa, ela não tem condições de entrar, no caso, numa igreja ou nenhuma outra coisa, porque ela é da pessoa tipo de pessoa baixa. Só para
Porque é difícil para a gente, como ocidental, entender essa questão da cultura oriental. Isso é muito importante porque nós nascemos aqui no Ocidente, que é uma maravilha. É. Para você ter uma ideia, nós brasileiros, Pastor, ui, baixa no sentido de quê? De dinheiro? inferior, Como assim? é uma classe inferior, porque, por exemplo, mais pobre. nesse sistema de casta, se você nasceu para ser operário, você nunca vai poder ser patrão, nunca, sua casta é de operário. Né? Se você nasceu para ser intelectual, você nunca vai ser outra coisa, você vai ser aqui, são castas. Nunca vai ser rebaixado. Por exemplo, os médicos aqui do Denver Hospital, os indianos, eles nunca vão ser pobres na vida dele. Nunca, Nunca. Por quê? porque nasceram naquela casta. Porque são daquela casta. Eles são da casta de médicos. E eles sempre vão ser médicos a vida toda. É assim. Coisa dele. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que se fala? Maria, se eu fosse amigo do Osama, eu ia jogar uma bomba lá. Olha, uma covardia que se faz com a história brasileira são as mentiras que são contadas para nós desde a escola, né? Dizer um negócio para você, nós brasileiros principalmente, nós todos aqui somos brasileiros, não somos? Olha para a cara de cada um e diz o que é, você não sabe. Olha para o Fábio ali, pai dele é da Croácia. O cara vai olhar e eu sei o que, você é brasileiro, né? Olha para mim, meus avós são da Itália, eu sou o que, sou brasileiro. Olha para Raquel, brasileira. Africano, brasileiro. Olha para o Queca, brasileiro. Olha para o Betão. Então, é uma misturança. Por que isso, nós brasileiros? Não existe casta. Por que não existe casta, não existe essa diferença de classe entre nós? Faz-se uma injustiça com a história brasileira, fazem uma injustiça com os portugueses. Olha os países hispanos que foram colonizados pela Espanha. Pela Espanha. A maioria deles tem cara de índio. Não se misturaram. Você vê o hispano, o cara é hispano, o cara é índio, com cabelo preto, escuro, liso, pele morena. Você olha e você fala, É hispano. é hispano. Por que eles não se misturaram como nós se misturamos com portugueses?